Galera, o celular tá só travando aqui saindo da tela. Pois é. Então, tudo que você aprende faz sentido. Outra coisa que eu aprendi na habilitação, que tá até hoje na minha cabeça, porque eu estudei, são quase todas as placas e várias coisas de legislações. A questão do fenômeno aquaplanagem, como o condutor deve se conduzir numa condição de aquaplanagem. O condutor deve reduzir a velocidade do veículo e andar com o farol baixo e com o para-brisas ligado para obter a melhor visibilidade e segurança. E, se necessário possível, o condutor deve ir para um acostamento e esperar a chuva passar para que não venha sofrer acidente. Então tudo isso tem na legislação de trânsito da prova do Detran, né? E as placas. E também a questão do, por exemplo, tem também primeiros socorros, tem mecânica, tem tudo isso. De primeiro socorro, uma coisa que me chamou a atenção, que até hoje está na minha cabeça, é a questão de que quando alguém sofre um acidente, que você for tentar socorrer a pessoa, você tem que prestar atenção como está o estado da pessoa. Você tem que chegar com os primeiros socorros, acalmar ela, deixar ela numa posição confortável, não tentar mexer muito nela, caso haja um possível risco de lesão na vértebra ou coluna. E uma das coisas que você tem que ver, que tem dizendo lá, né, o que fazer quando um condutor sofreu um acidente e não tem médico e fazer os primeiros socorros. Você vai lá, checa a posição dele, deixa ele bem confortável, aí você vai lá nele, se ele estiver desacordado, abre os olhos dele e checa a pupila. Se a pupila dos olhos estiver um pouco dilatadas, isso significa que ele possivelmente, não é certeza, pode ter risco de traumatismo na medula ou craniano. E aí você não deve jamais mexer nele, apenas ficar pastorando e pedir a ajuda de um pronto-socorro. Então você tem que saber, né? No norte central da África fica a República Democrática do Congo, Quênia, que é um dos principais países africanos. Não se escreve com K, se escreve com Q-U, certo? Quênia. E Quito, apesar de ser parecido com o Cairo lá do Egito, mas não tem nada a ver, Quito é a capital do Equador. Então, geografia, biologia, o reino da Vitória Régia, das bactérias, dos protozoários, reino animal, dos primatas, vegetal. Tudo você tem que saber, matemática, raiz quadrada, raiz cúbica, fórmula de delta, fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, com os catetos e a hipotenusa, triângulo equilátero, triângulo retângulo, hexágono, quadrado, círculo, circunferência. A metade da circunferência é dada pelo raio, através da fórmula de Pi. Tudo você tem que saber, galera, e guardar na sua cachola. Você tem que saber sobre a questão da tabela periódica com os principais elementos básicos que está aí, como ferro, cálcio, fósforo, bauxita, magnésio, selênio, molibdênio. Tem o mais novo agora aí que foi encontrado no Brasil, nióbio, certo? Então você tem que ter tudo isso. Na tabela periódica tem os metais alcalinos, os metais ferrosos, não ferrosos, os magnéticos, os de conduções elétricas como cobre, ouro, alumínio, certo? Zinco, mercúrio, que não tem nada a ver com o mercúrio do sistema solar, que o sistema solar já é outra coisa, mas também tem mesmo o planeta Mercúrio, e tem o elemento químico da tabela periódica chamado mercúrio, onde uma pequena quantidade de mercúrio tem um peso enorme e absurdo. E é altamente prejudicial, muito perigoso esse elemento químico. Então, para você ter essa diversidade, você tem que fazer fora do comum. E é isso que me levou a chegar nessa conclusão, galera. Tem gente que passa. Eu já vi cara que tirou nota A na OBMEP, em biologia, em física, tudo. Aí quando a gente chega lá para começar a falar com o cara sobre vários tipos de assunto, por quê? Porque na Olimpíada Brasileira de Matemática e nas Olimpíadas até dos Estados Unidos, Alemanha, de grandes países, vários caras passam. Mas quando você vai conversar com os caras são altamente burros, mano. Como é que esse cara passou? Ou seja, então ele não fez aquilo que eu faço. Então é por isso que eu queria chegar nesse assunto. Eu não sou inteligente, eu sou burro, mas eu gosto de me aprofundar nas coisas. Foi o que mais me levou, galera, a
a ser assim, eu sou perfeccionista, eu sou minimalista e detalhista. Por exemplo, eu vejo um pé de milho, eu quero saber como que o milho nasce, o que são estes pelinhos, por que a folha é assim, qual o sentido da raiz do milho em termos de sustentação, nutrientes, o que que é mal, o que que não é. É claro que isso eu não estou me aplicando aqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar as coisas, então meu roçado é simples. Então é um roçado de burro, é verdade, eu sou burro, mas o que eu quero dizer é que existe dois tipos de pessoas na questão da escola. Existe aquele cara que aprende determinado assunto e não passou, não terminou o ensino médio, só terminou até o segundo científico e o fundamental, né? Foi só alfabetizado. E existe o cara, mas resumindo, ele é minimalista, aí ele foi atrás, fez supletivo, faz faculdade, fez várias coisas. E existe o cara que faz todas as coisas, que sempre foi nota boa, tirou tudo, passou nos testes da Olimpíada ou BMAP, mas vive uma vida sendo sustentado pelos pais, não desenvolve nada. Aí eu me pergunto, então de que adiantou ele tirar a nota máxima na OBMAP, nisso, aquilo, outro, se o cara não sabe usar, não sabe nada, nem conversar, não sabe. Então é isso, você tem que saber. Então existe dois tipos de pessoas. Existe aqueles caras que aprende as principais contas, principais fórmulas e o português, né, para poder ler e escrever. E aí ele sai, aí vai trabalhar, vai inventar coisa, vai criar, vai ajudar os deficientes, criando novas coisas, a questão alimentícia para acabar com a miséria e a fome do mundo. Vai fazer várias coisas e vai sair do papel e nem terminou os estudos. E existe o cara que ele é crânio, passa em todas as provas, em todos os concursos, tá trabalhando, ganhando seu saláriozinho ali mais ou menos, mas não faz porra nenhuma pela sociedade. E não desenvolve nada, não criou nada, sempre fica trabalhando, mamando nas tetas do governo. Então existem esses dois tipos de pessoas, né? Os que faz e os que só ganham prova. Então você tem que tomar cuidado para você não ser um cara que, aos olhos dos outros, passa em todas as provas, em todos os concursos, mas não faz nada, porque se limita, né? Só sabe aquilo. E existe o cara que aprende determinados assuntos, não está passando aí nas maiores notas, mas é altamente inteligente. Então você tem que ver qual os tipos de pessoas você é. O cara que é o famoso papa prova, papa título, né, que quer ser, ele sempre está estudando, ele estuda direto, aí ele acaba deixando de viver, não faz uma viagem, vive sustentado pelos pais, ele não tem ideia própria, para ele é só fazer prova, passar nas melhores provas, ter um empreguinho mais ou menos e pronto. Mas para melhorar o mundo, ser criativo que nem o Santos Dumont, o Nikola Tesla, ele nunca vai ser um cara desse. Sabe por causa de quê? Por causa disso, porque ele só quis aprender, passar em provas e tirar notas altas e ter um emprego básico e manter aquela vidinha. E já um cara que é mais curioso, ele aprende, ele vai tentar saber tudo, a raiz do problema, tá acontecendo isso no mundo, no país dele, ele vai tentar criar soluções, resolver, utilizando o pouco conhecimento que ele tem, e aí muitas das vezes acaba fazendo mais do que o cara papa prova lá, né? O Eike Batista é um cara que ele é riquíssimo aí, né? O Eike Batista, aquele outro cara lá, o Elon Musk. E aí o Elon Musk, ele é um dos principais tipos do cara que ele une inteligência com estudo. O Eike Batista, ele une inteligência com mais ou menos estudo. Mas tem um bocado de gente que passa em prova, título. Por exemplo, o Elon Musk, ele é quase que um subordinado ao Eike Batista, mesmo ele sendo, o Elon Musk sendo mais inteligente do que o Eike Batista. O Eike Batista tem empresas que o Elon Musk se submete a ela, ou seja, trabalha para ele. Então é um dos tipos que não tem sentido, entendeu? A vida é assim, então você tem que saber disso. Você pode ser um cara aí estudioso, faz todas as provas, só que você só treinou isso. Quando alguém chega com outro assunto, uma outra coisa, você simplesmente apaga, não sabe o que dizer, o que fazer. E o cara que ele é curioso e realmente quer fazer as coisas, o que você chegar mandando para ele, cara, eu não sei não, mas vou descobrir. Ah, isso eu sei, isso também eu sei. Isso aqui já fiz no passado, ele é mais desenrolado, então tem essa diferença. Então, galera, é isso, você tem que ver que... Mas se você não tem estudo, não fique triste não, porque Deus também deu a inteligêém para todo mundo. Ah, eu não tenho estudo, mas isso não impede de você vencer e crescer não. É para isso que existe um fenômeno no mundo criado por Deus e pelas as grandes galera,
chamado democracia. A democracia, ela faz com que você, mesmo sem muito estudo, abra uma empresa e vire um grande empresário de sucesso, alguém na vida. Se não existisse a democracia, seria tipo mais ou menos assim, você só vai fazer isso se você conseguir resolver esse cálculo. Aí você não conseguisse, você não ia fazer. Então isso não é democracia, isso chama-se supremacia intelectual. Ou seja, ele iria forçar as pessoas a ser inteligentes para poder fazer as coisas. Mas isso aí não existe, tem que ter democracia. Então é tipo isso, galera. Você tem que fazer, né? Esses determinados tipos de coisas aí. Buscar o porquê das coisas, entender, né? Ajudar, como resolver problemas, soluções, né? Você tem que parar de ser um qualquer aí e ser um cara mais diferenciado. Ó, existem caras diferenciados na vida. Por exemplo, eu vejo muito cara que nem eu, que não estudou, mas também não tá fazendo muita coisa. Vejo os caras que estudou e são inteligentes, e vejo os caras que são só inteligentes. Aí, não tem ainda esse cara criativo, ou seja, fulano ali, o que é que tem? O fulano ali, lá da região da Europa, dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Alemanha, ou da Rússia, ou do Japão, ele é inteligente, pegou um avião. Ó, presta atenção nessa história, nessa conversa, para vocês desenvolver essa hipótese e essa tese, para saber se eu tenho razão ou não. Ele pegou um avião, aí criou um novo sistema e tal, isso, aquilo, outro, e tal, e tal, e tal, e tudo, beleza. Isso não quer dizer que ele foi inventor, não, que ele fica para a história, não, não fica. Quem vai ficar na história? Quem criou o avião, Santos Dumont. Apesar da galera contestar, mas essa história aí é verídica. Quem criou a lei de atração dos elementos, não sei o que, tal e tal, Einstein. Quem criou os principais tipos de leis e tal, foi Isaac Newton. Quem foi o cara que revolucionou a questão da mobilidade e energia elétrica? Nikola Tesla. Inclusive tem uma bobina que recebe o nome dele, bobina de Tesla. Tem os elementos da eletrônica, da lei de Ohms, criado pelos caras que tem sobrenome Ohms. Então, esses caras aí ficou para a história. Vai ser difícil. Eu achava assim, né? A gente pensa, cara, vai ser difícil. Eu nunca vou ser um Einstein da vida, um Tesla. Os caras estão para a história e pronto. Não tem mais ninguém. Realmente não tem, não. Realmente não tem ninguém que ficou para a história, não. Mas só que veja bem, teve um cara que ele ficou ali de boa, começou a estudar e tal. Aí, cara, eu não vou ser que... E o detalhe de você ficar para a história é porque você tem que entender que para você ficar na história tem que ser de acordo com a linha do tempo temporal da situação atual em que você está. Então nós estamos numa situação atual tecnológica. Então o cara que nós estamos numa situação atual tecnológica, ele não pode vir com outros tipos de assunto para tentar ficar na história, que não rola. Ele tem que estar na lei do sistema atual, do momento, que é essa questão de desenvolvimento de TI, né? Então, hoje o momento tudo hoje é o que? É internet, é vídeo, áudio, os jovens estão aprendendo tudo isso, é o YouTube, WhatsApp, né? Facebook, Instagram, Bluetooth, Wi-Fi, rede 2.4 GHz, rede 5.8. Então, teve um cara que estudou esses assuntos e ele entrou para a história nesse momento em que nós estamos. Aí você me pergunta quem foi ele? Foi um senhor sênior, CEO, um conselheiro sênior de gerência da empresa Kingston, aonde ele desenvolveu o primeiro unidade flash móvel, né, com pouco recurso, pouca energia, e que revolucionou o nosso sistema atual através de memória flash. Então esse cara, ele entrou para a história assim como o Einstein, o Tesla. E o detalhe, o que ele fez não tem nada a ver com o Santos Dumont, não tem nada a ver com o avião. Então ele não copiou nada do Santos Dumont, não tem nada a ver com a questão do Tesla, de nada. Ele criou um dispositivo, a partir dele então ele já entra para a história para ser mais um
a somar o que a gente acharia impossível, aconteceu. Ou seja, tem gente que não, cara, tudo que houve para ser descoberto no mundo já aconteceu. Os grandes físicos já estudaram. Não, sempre vai ter uma surpresa a mais que vai fazer com que você tenha a chance de se destacar. Veja, por exemplo, até pouco tempo não existia nióbio na tabela periódica. Agora existe, porque foi descoberto. Então isso é a evolução do mundo. Então, para você que acha que eu vou estudar para quê se tudo no mundo já está certo, já foi descoberto, não tem mais nada, tem sim. Sempre vai ter uma coisa para você inventar, para você criar e para você fazer. É isso que eu queria chegar nesse vídeo. Acabei chegando agora. Então é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto, beleza? E é isso, o cara criou o pendrive, unidade flash móvel com pouca energia através de uma entrada USB, fazendo com que facilitasse assim a transferência de dados, arquivos, vídeos, todo tipo de coisa de um computador para um celular ou para qualquer outro tipo de dispositivo. Aí a partir do pendrive veio os HD SSD, a partir do pendrive da memória flash veio as memórias internas, a partir daí também veio os cartões para colocar em câmeras de 64 GB, 8 GB, 1 TB e por aí vai. Então uma das duas maiores fabricantes hoje, como vocês conhecem, é a Kingston, que é a que eu mais gosto, e a SanDisk. A SanDisk eu não curto muito não, questão de preferência. Então é isso, galera. Eu acho que eu já tô delirando, né, no meio desse sol aqui, falando asneira, né? Desculpa aí, mas quem gosta do assunto aí, ó, escuta e tenta aprender alguma coisa, e se puder também pode me ensinar alguma coisa errada aqui, que às vezes eu erro nem prestar atenção. Então me ensina também, que eu quero também aprender. É só deixar nos comentários alguma coisa aí. Valeu!